Salve, salve meus caros, tudo certo com vocês? Aí, tá a fim de aprender a fazer um bend diferenciado? Pois hoje eu vim trazer uma técnica simples, mas pouco conhecida para dar aquela apimentada no seu bend. Então vale a pena ficar até o final que a gente vai destrinchar com exemplos dessa parada. Eu sou o Lucas Arneiro e antes da gente começar, aquele recado importantíssimo, hein? Se você curte o conteúdo ou está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Sai vídeo novo toda semana, seja tocando alguma coisa ou ensinando, então vale a pena você se inscrever para não perder os próximos vídeos e ainda por cima dar aquela fortalecida aqui pro canal. Sem mais delongas, bora pro que interessa. Quando a gente vai fazer um bend e quer dar uma encorpada nele, né, colocar uma sujeirinha, o mais comum é fazer aquela famosa raspadinha, né, nas cordas de cima antes de chegar no bend. Então, em vez de fazer aquele bend simples, né, tocando somente a nota que a gente vai subir, a gente abafa as cordas de cima, né, aqui com a mão da palheta e faz a raspadinha, né? Muito comum em solos de rock, metal, blues, mas é o tipo de coisa que você vê em qualquer estilo que tenha guitarra, né? Fica a gosto do guitarrista, já que é uma artimanha que os guitarristas costumam aprender logo cedo. Porém, existe uma outra forma de trazer ainda mais agressividade, deixar esse bend ainda mais sujo, que consiste em... A gente vai escolher uma determinada nota aqui, pode palhetar ela limpa ou pode até fazer a raspada antes. Só que na hora que a gente subir esse bend, a minha mão aqui da escala, ela vai ficar em condições de pressionar, além da corda que eu toquei, mais uma ou duas cordas para cima dela. Então nesse caso aqui, ó, fazendo um bend na corda mizinha, subir, eu consigo pressionar ao mesmo tempo a mizinha, a si e a sol. Aí o que eu faço? Toco essas três notas depois, ó. E volto. Percebe que ele dá uma desafinada até, parece, né? Ele traz uma sujeira a mais. Dá para fazer com três cordas, dá para fazer com duas também, né? Ó, fazer um outro exemplo aqui, começando o bend na corda Si, ó. Né? Se combinar com um vibrato mais agressivo também fica bem da hora. Nesses exemplos eu primeiro fiz o bend para depois tocar as notas juntas, mas também é possível tocar elas todas de uma vez logo de cara. Fica um pouco mais difícil porque você já tem que subir apertando elas e num primeiro momento elas estão mais distantes, mas dá para fazer também. Perceba que, nesse caso, o fato das demais notas estarem ou não dentro da tonalidade não é tão relevante, porque a intenção aqui é trazer mais uma sujeira mesmo, meio que uma desafinada ali proposital e de curta duração. Eu confesso que das primeiras vezes em que eu ouvia, que eu percebia alguma coisa assim acontecendo, eu achava até que o cara estava errando ou errando ali de propósito, mas na verdade aí é só mais um truque que a gente pode utilizar para enriquecer o nosso vocabulário e trazer uma pegada adicional para o nosso bend. É o tipo de coisa que se a gente exagerar demais, né, quiser ficar fazendo isso toda hora, aí sim vai parecer que tá tocando errado, que não tá conseguindo abafar direito ali as notas na hora de tocar o bend, mas se usado com consciência pode dar uma incrementada bem da hora. Antes da gente finalizar, eu fiz aqui uma base para a gente solar um pouco em cima e tentar usar um pouco disso para a gente sacar como é que soa isso num contexto mais musical. E para não ficar somente em minhas palavras, alguns guitarristas que eu já ouvi utilizando esse tipo de coisa. Zakk Wylde, ele já tem um estilo bem agressivo de tocar.
Na maioria dos solos dele, ele gosta de dar aquela pegada bem brutal. Então esse é o tipo de recurso que casa bem com o estilo dele. Stevie Ray Vaughan, não sei se foi até ele que inventou ou foi um dos pioneiros a utilizar esse tipo de coisa, mas fato é que, dentre as diversas artimanhas que esse cara tem, essa técnica aqui em questão também é bem característica do estilo dele. Steve Vai, outro cara que gosta de colocar muito efeito, muita coisa ali não tão usual nos solos dele, já ouvi fazendo esse tipo de coisa também, dentre vários outros. E por hoje foi isso, bora solar um pouco para sentir como é que essa parada soa na prática. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, semana que vem tem mais, tamo junto!